Saudações em Cristo, amada igreja, a paz e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Nós vamos dar início ao nosso culto dominical com alegria e trazendo de fato cativo o nosso coração à presença do nosso Deus, para que sejamos aqui curados, tratados espiritualmente, tocados no nosso coração. Deus venha se alegrar, se agradar das nossas vidas. Vamos fazer isso, vamos consagrar este momento para a honra e glória do nosso Deus, para a edificação da sua igreja. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, ore comigo. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome. Nós te rendemos graças, te tributamos, ó Deus, louvor e adoração, pois tu és o único Deus, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus que é o Deus de justiça, Deus de salvação, Deus de graça, Deus de misericórdia. Nós nos achegamos a Ti, ó Pai, com o nosso coração contrito, convencidos, ó Deus, de que precisamos ser tratados na nossa confiança, na pureza dos nossos olhos, do nosso coração. E para isso, ó Deus, consagramos este momento, para que o Senhor venha tocar nas nossas vidas, ministrar a Tua exortação, ministrar também a Tua consolação, ó Deus. Precisamos de Ti, precisamos ser, ó Deus, instruídos pela Tua verdade. Portanto, ó Deus, toma todas as partes deste culto, deste ajuntamento, faça, ó Deus, com que todas as partes glorifiquem o Teu santo nome e edifique a Tua igreja. Nós oramos consagrando este momento solene, este momento alegre, festivo e agradável para a honra exclusiva do Teu santo nome. Oramos agradecidos em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor bendito. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus entoando o hino de número 11. Fiquemos em pé, entoemos o hino de número 11, um hino muito conhecido, o hino alegre, e façamos isso com sinceridade no nosso coração e nas nossas vozes. Louvemos a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Senhor, excelso Criador. Santo, 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 não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, és soberano em sempre amor. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o homem na terra, eras e sempre és
Amém. Nosso Deus é santo, santo é o seu nome, santo é o nosso Deus. Podeis assentar, queridos? Abramos a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, primeira de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 10. Muito bem, os amados acharam? Todos estão preparados para a leitura? Sim? Então diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ah, meus irmãos, que palavra de fato abençoada. A misericórdia do Senhor nos alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou e nos colocou diante do nosso Pai Celestial, agora como filhos amados, filhos adotados, e tudo isso por altíssimo preço, o sangue de Jesus Cristo. E nós vamos adorar ao nosso Deus, justamente por essa grande e copiosa salvação, pela sua misericórdia que nos assiste, pela sua misericórdia que de fato nos perdoa. Vamos orar ao Senhor, agradecendo, louvando ao seu santo e bendito nome. Peço ao nosso irmão Oller, por favor, Oller, nos coloque diante de Deus uma palavra de gratidão, numa palavra de oração. Oremos, amados irmãos. Senhor Deus, somos-te grato por estarmos aqui na tua casa, somos-te grato por este dia, ó Deus. Somos-te grato porque, apesar de nós, o Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor nos chama até a tua presença. Abençoe nosso culto, aceite o nosso culto, cada momento, os cânticos, as ministrações, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que possamos estar sentindo a tua presença do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez. Fiquemos em pé, entoemos louvores ao nosso Deus, o Pai de misericórdia, como acabamos de ler, e também aquele que é santo, santo, santo é o seu nome. Louvemos ao nosso Deus com alegria e na singeleza do nosso coração. Céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amava-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amava-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amava-me a ti. Tu és tremendo. Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo.
Os irmãos podem estar louvando ao Senhor também com seus dízimos e ofertas. A tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos contigo estaremos para sempre. Aleluia. Cristo Jesus. Amém. Creio que é o desejo de todo o coração que aqui se encontra. Como diz esta canção, ansioso espero a sua volta. Meus irmãos, Maranata, de fato, vem Senhor Jesus estabelecer o seu trono eterno, consumar a sua glória, consumar o seu reino, reino de plena paz, plena alegria, plena justiça. Ó Senhor, vem Jesus, vem ao encontro da sua igreja. Que assim seja, que o Senhor abrevie a sua volta. Amém? Podeis assentar, vamos orar? Vamos mais uma vez buscar o Senhor em oração. Eu peço à nossa irmã Márcia que nos conduza numa oração de quebrantamento. Coloque a igreja Márcia aos pés do Senhor Jesus de uma maneira humilde, de uma maneira mansa, para que Deus venha tratar o pecado que tenazmente nos assedia. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, meu Deus, não tem palavras, Senhor, para te agradecer por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Que o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas a cada minuto, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos quebrantar. Que nós venhamos sentir a tua presença, Senhor Deus, a cada momento. Nós carecemos, Senhor, da tua presença, carecemos do teu mover em nossas vidas, da tua orientação. Precisamos, Senhor Deus, muito que o Senhor esteja conosco nesses momentos. Ansioso, Senhor Deus, ansiosa. Nós esperamos, nós aguardamos a tua volta, Senhor. Nós temos visto o que tem acontecido nesse nosso planeta, nos países, no nosso país, na nossa cidade. Coisa, Senhor Deus, que eu tenho certeza que chega diante do teu trono, Senhor Deus, de forma que te entristece. Pai, por favor, que nós venhamos a ser sal da terra, a luz do mundo. Venha, Senhor Deus, se fazer notório através de nossas vidas, que nossa luz possa resplandecer em meio a essas trevas. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos muito que o Senhor volte logo, esteja conosco. Nos tire, Senhor Deus, desse caos que está por vir.
Sabemos que a tua igreja irá passar por momentos de aflição, mas que o Senhor venha a ser a nossa força, que o Senhor venha a ser aquele que está conosco, que nós venhamos sentir a tua presença a cada momento e que nós não venhamos a desfalecer, mas olhando somente para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Senhor, abençoe a tua igreja com a tua presença, nos abençoe com o discernimento do que é certo e do que é errado. Derrame sobre a tua igreja a sabedoria que vem do alto, Senhor, para nós tomarmos atitudes certas. E que nós venhamos a te agradar. Senhor, perdoe nossos pecados, eu te peço mais uma vez, torne nossas vestes, Senhor Deus, brancas como a alva, Senhor, como a lã, mais alva do que a neve. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas, Senhor Deus, nos corrigindo, nos consolando, nos admoestando, nos mostrando o caminho a seguir. Em nome de Jesus que eu te peço, Senhor, e te agradeço pela tua presença neste lugar. Amém. Amém, amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor desta feita no texto da nossa exposição. Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro Samuel, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22. E nós faremos a leitura deste texto de forma responsiva. 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 22, leitura responsiva, ou seja, eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. A igreja está preparada para a leitura? Sim? Amém? Então diz assim, amados, a palavra de Deus. Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfique. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai.
foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Amém, queridos, até aqui. Texto para a nossa edificação nesta manhã. Queridos, é interessante observar que na história bíblica, mas não apenas na história bíblica, na nossa própria história, ou seja, na nossa própria vida, não são poucas as vezes que nós nos privamos de Deus, que nós nos privamos de uma comunhão mais sincera, mais gloriosa com o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de falar à luz desse texto. O tema para a nossa reflexão nesta manhã quando nos privamos da glória de Deus. Interessante observar que a glória de Deus é algo que nós mais carecemos. A maior carência do ser humano é justamente a glória de Deus, pois a Bíblia diz que todos pecaram e carecem do quê? É de dinheiro? Carece do quê? De paz, de justiça? Sobretudo, até porque paz e justiça procedem de Deus. A maior carência, portanto, do ser humano é de Deus e da sua glória. Interessante observar que esta narrativa ocorre na época dos juízes. O período dos juízes durou cerca de 330 anos, lá entre Josué e Saul. De fato, querida igreja, foi um período marcado por grandes instabilidades, instabilidade política, econômica e espiritual, uma época marcada pela insígnia da opressão dos inimigos de Israel e de um modo muito especial, os filisteus. Foi um tempo caracterizado pelo pecado e pela frieza espiritual do povo hebreu e de um modo muito particular dos sacerdotes. Uma época triste, uma época manchada pela procrastinação dos sacerdotes. E nesses dias Israel estava então debaixo da influência do juiz e sacerdote Eli.
Ele foi quem acolheu, recebeu ninguém mais, ninguém menos do que Samuel e o criou. Mas Eli, por outro lado, queridos, foi um sacerdote conivente com o erro, com os pecados de seus 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram igualmente sacerdotes. Seus filhos não temiam de fato, definitivamente, não temiam a Deus. Eles eram adúlteros, eles exploravam as ofertas na casa de Deus. Eles eram, como diz a Bíblia, filhos de Belial. Foi nos dias, portanto, de Eli e de seus 2 filhos que Israel se envolveu em mais uma batalha amarga, em mais uma batalha triste e difícil. Israel pelejou, sim, pelejou contra os filisteus e sofreu uma rotunda, uma vergonhosa, uma enfática derrota militar e espiritual. Meus irmãos, quando nos privamos de Deus, quando nos privamos da glória de Deus, eu quero destacar aqui 3 princípios para a nossa exortação, para o nosso encorajamento, para que jamais venhamos nos afastar da glória do nosso Deus, pois de fato é da sua glória que mais carecemos. E como primeiro ponto, como primeiro princípio, nós nos privamos da glória de Deus quando confundimos fé bíblica com misticismo. Queridos irmãos, é triste quando crentes confundem a fé cristã com o paganismo, com práticas pagãs. Reparem que, por um lado, a teologia dos anciãos aqui de Israel, a teologia sobre a soberania de Deus, estava certa. Diz lá o versículo 3, você pode e deve acompanhar comigo, diz assim: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Ou seja, eles tinham a noção correta de que a derrota imposta a eles, de fato, era a derrota que procedia dos filisteus, mas que Deus não estava dissociado disso, a ponto deles dizerem: por que nos feriu o Senhor? Então os anciãos aqui atribuíram a derrota a Deus e não primeiramente aos filisteus. Aqui eles marcaram um golaço, aqui eles falaram corretamente, mas por outro lado, a teologia desses homens, a teologia da salvação, a teologia da santificação e sobretudo a teologia da adoração estavam completamente erradas. Reparem no versículo 3: tragamos de Silo a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Queridos, os anciãos aqui de Israel confundiram misticismo com verdadeira adoração, com verdadeira devoção. Eles ficaram ali atordoados com aquela derrota contundente de Israel. E neste primeiro ato, nesta primeira batalha, 4.000 homens de Israel caíram. Então os anciãos passaram a questionar a ação de Deus, o cuidado de Deus, a permissão de Deus. Por que, Senhor, o Senhor nos feriu? Queridos, ao procurarem então entender a derrota, concluíram erroneamente que fora a ausência da arca da aliança. Então eles tiveram uma ideia assaz pragmática, assaz mística. A arca da aliança era, vocês devem se lembrar, era o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Nela havia o maná, nela também havia o bordão de Arão e as tábuas da aliança. Queridos irmãos, os anciãos de Israel, o problema deles é que eles não eram espirituais, eles não eram consagrados verdadeiramente, eles eram mais místicos, mais religiosos do que de fato espiritualmente dedicados. Eles reduziram Deus à simples matéria, ao símbolo. Tiveram uma ideia assaz pragmática: o nosso problema é que a arca não estava junto, tragamos a arca e a derrota dos filisteus será certa, ou seja, a nossa vitória será
como um brado retumbante. Queridos irmãos, eles trocaram a essência pelo sinal, transformaram o Deus Santo em um amuleto. Eles se relacionavam com o Senhor como as nações faziam com os seus deuses em meio ao paganismo. Não adoravam de fato a Deus, não abandonavam o pecado, não se santificavam verdadeiramente das suas injustiças sociais e da frieza espiritual. Então, ao invés de se arrependerem e voltarem ao Senhor, partiram para a idolatria, partiram para o misticismo, para a superstição. Esse misticismo levou os anciãos a um erro ainda mais grave, a um erro muito pior. Erro em que 30 homens, agora não mais 4.000, mas 30.000 homens de Israel foram mortos. Diz lá, acompanhe comigo o versículo 10. Então pelejaram os filhos, ou melhor, os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Queridos irmãos, o que isso nos ensina? Amada igreja, isso nos ensina que quando nós não tratamos o pecado na nossa vida, nós mergulhamos em abismos ainda mais profundos e maiores. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando nós nos acostumamos com o sagrado, quando nós nos acostumamos com a graça, nós transformamos o Deus santo, justo e bom em um amuleto de sorte, em simples e pueril religiosidade rasteira. Quando não conhecemos a Bíblia, nós transformamos a vida com Deus em uma religiosidade pagã. Amados, definitivamente não há vitória na obra de Deus sem verdadeira adoração. Amados, não há bênção sem santidade. Pois a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há bênção de Deus sem santificação. Não podemos resumir a vida cristã consumindo apenas um sermão, achando que vida cristã é ir na igreja de domingo, consumir ali um sermão, como que batendo o cartão de ponto, o cartão da membresia, o cartão da religiosidade, e reduzirmos a vida com Deus apenas ao consumo de um sermão, de uma pregação. Não podemos reduzir a vida cristã ao domingo da ceia, como que participando apenas da ceia todas as nossas relações, especialmente a nossa relação com Deus, está bem? Não há vitória quando assim fazemos, quando somos apenas consumidores da fé. Meus irmãos, por outro lado, também não há vitória quando se tenta manipular Deus aos nossos desejos, às nossas preferências, para atingir então interesses pessoais, como Israel aqui intentou. Não é a fogueira santa, como dizem por aí, não é a água da corrente, como dizem e pregam e ensinam por aí, não é a rosa ungida, não são os lenços ungidos que nos darão a vitória, mas sim, o que nos dá a vitória é a verdadeira adoração. Nós somos privados da glória de Deus, portanto, quando nós confundimos verdadeira fé cristã com misticismo. Segundo lugar, à luz desse texto, nós nos privamos da glória de Deus quando profanamos, esta é a palavra, profanamos o nosso ministério. Mas alguém há de pensar, mas eu não tenho ministério na igreja, aliás, pastorzão, hoje é um domingo especial, não é não? Nós teremos aí a ordenação de diáconos, eles sim têm ministérios, o senhor tem ministérios, os presbíteros, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque todo crente, todo filho de Deus, pelo menos um ministério, talvez o mais importante, todos eles têm, que é o ministério, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, o ministério da reconciliação.
porque todos nós somos embaixadores de Deus. Somos embaixadores de Cristo Jesus e anunciamos a sua glória e a salvação em nosso Senhor. Portanto, você tem ministérios. Você foi revestido pelo Espírito Santo com dons e talentos. Se você tem encoberto isso, se você tem escanteado isso na sua vida, se você tem abraçado o comodismo, aí é outra questão. O fato é que nós nos privamos da glória de Deus quando nós profanamos o nosso ministério. Veja só no versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer de Silo a arca do Senhor dos Exércitos. Entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Portanto, Hofni e Finéias, como lhes disse, eram sacerdotes e responsáveis pela arca da aliança. Mas eles eram sacerdotes iníquos, perversos. Lá no capítulo 2, vocês não precisam abrir, a altura do versículo 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Filhos de Belial é uma expressão usada ali pelos hebreus, que significa filhos da iniquidade. Denotava então vileza e imoralidade. Hofni e Finéias, eles trabalhavam com o sagrado. Reparem, trabalhavam com o sagrado, serviam ao sagrado, oficiavam o sagrado, viviam do sagrado, mas a Bíblia diz que eles eram filhos iníquos, filhos de Belial, e que que expressão dura, né? Não se importavam com o Senhor. Para vocês terem ideia, capítulo 2, à altura do versículo 13, diz que esses 2 filhos, Hofni e Finéias, eles mandavam lá o moço, o servente, o auxiliador ali do sacerdote, para, com um garfo grande de 3 pontas, espetar as panelas do sacrifício, e tudo aquilo que saía, eles tomavam para si. Ou seja, roubando da oferta ao Senhor. Eles também mandavam o moço lá ameaçar quem conduzia as ofertas alçadas ao Senhor, porque eles queriam a carne com gordura, a carne gorda, digamos assim. Eles queriam que a carne crua fosse dirigida a eles, e não apenas depois da gordura ser queimada. E eles ameaçavam então as pessoas que ajudavam ali a oficiar, que se isso não acontecesse, eles se colocariam com bastante avidez e vileza. Queridos irmãos, de fato, eles não se importavam com Deus, diz a Bíblia. A gordura do sacrifício pertencia ao Senhor, mas eles queriam para eles. Eles apegavam para si, desprezando assim o sacrifício do povo, especialmente a adoração ao Senhor. Queridos irmãos, o sacerdócio deles estava corrompido com a prostituição. É isso mesmo, sacerdotes adúlteros. A Bíblia diz lá no versículo 22 do capítulo 2, sobre esses 2 moços, sobre esses 2 sacerdotes, a Bíblia diz que Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Irmãos, a imoralidade não era implícita, era explícita. No meio da tenda, aliás, às portas da tenda da congregação, as mulheres que estavam ali oficiando, servindo, auxiliando, esses 2 sacerdotes que guardavam a arca da aliança, se deitavam com essas mulheres. Era o caos espiritual dos sacerdotes. Queridos irmãos, a Bíblia diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. E aqui está o ponto. Nós também somos sacerdotes.
nós também oficiamos. Nós também somos ministros de Deus, no sentido de termos o ministério da reconciliação. E a Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, com uma finalidade objetiva e definida. Ou seja, a finalidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, não se trata aqui de estarmos envolvidos em pecados tão grotescos como os de Hofni e Finéias. Pelo menos espero que não. Não se trata disso. Mas, meus amados, nós temos que saber algo sensível. Temos que saber que o nosso pecado traz terríveis, duríssimas consequências. Nós não podemos esquecer desta verdade. Quando o nosso ministério está imiscuído com o pecado, nós trazemos sofrimento às pessoas que amamos. Líderes da igreja, líderes de ministérios que vivem no pecado, trazem sim sobre a vida da igreja a derrota e o sofrimento. Por isso, meus amados irmãos, que vocês precisam orar cada vez mais pelos diáconos, pelos presbíteros, pelo conselho. Porque quando nós falhamos, a igreja padece, a igreja sofre. Meus amados irmãos, quando o crente se acostuma com o pecado, as coisas de Deus passam a ser negligenciadas. E quando então o crente passa a viver na prática do pecado, o seu amor a Jesus, se esvai. E assim, o resultado disso, o resultado quando nós, de fato e infelizmente, quando nós profanamos os dons que Deus nos deu, o nosso próprio ministério, nós nos privamos da glória de Deus e trazemos sofrimento a nós, as pessoas que amamos e a igreja. Terceira, penúltima lição para a nossa edificação, meus amados. Nós também nos privamos da glória de Deus quando substituímos a verdade de Deus por emocionalismo. Não estou dizendo que nós não podemos nos emocionar com as coisas divinas. Pelo contrário, é impossível discernir o amor, a graça, o sacrifício, a misericórdia, o perdão de Deus em Cristo Jesus, sem que isso toque profundamente as nossas emoções. Mas o que eu estou dizendo é que nós nos privamos de Deus, nos privamos da sua glória, quando nós substituímos a verdade de Deus por emoção carnal, por emocionalismo. Quando a arca chegou, voltando aqui à história, o povo se emocionou, o povo festejou. Se tivesse rojão, soltava rojões. Diz lá que o povo festejou antecipadamente a vitória. Diz lá versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ou seja, agora vai. A arca está aqui, todos os nossos problemas estão resolvidos, a nossa adoração imiscuída com o pecado, a nossa pouca santificação, o misticismo, está tudo resolvido porque a arca está aqui. Então, estamos na sorte, estamos na benção. E que vem a vitória. E esse impacto, o impacto dessa festa foi tão grande que os filisteus, reparem, os próprios filisteus que tinham ganho a primeira batalha tremeram. Diz lá no versículo 7, e se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses porque eles acharam que Israel tinha outros deuses, né? Os deuses vieram ao arraial e diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Até os filisteus acharam que agora, como a gente diz popularmente, a vaca foi para o brejo. Queridos, Israel desprezava o conhecimento de Deus. Rebaixava a palavra do Senhor, a lei de Deus, as impressões do coração. Queridos, entusiasmo na fé dissociado da verdade, reparem nisso,
Entusiasmo na fé dissociado da verdade de Deus não passa de aparência de vida cristã. Entusiasmo religioso sem santidade não vence pecado, não derrota o inimigo. Não há como resistir ao diabo e às suas ciladas, meus irmãos, só com coreografia da espiritualidade, com jeitão de crente. Não, é imperativo uma vida de piedade, pautada na verdade, pautada nas escrituras sagradas, pois a Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Querida igreja, ninguém pode derrotar a igreja. Ninguém. Nem o diabo, nem o mundo, nem os poderosos, os bacanas, nem a falta de dinheiro, nem a doença. Mas, se a igreja alojar a ignorância bíblica, repito, se a igreja se divorciar da verdade, abraçando a ignorância, o analfabetismo bíblico, ela será destruída. Porque a Bíblia diz assim, Oséias 4:6, o meu povo está sendo, tão mal de Antigo Testamento, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meus irmãos, por trocarem a verdade pela carnalidade, Israel foi novamente derrotado. E desta feita, os filisteus é boa, né? Os filisteus mataram 30 homens e levaram a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. Meus irmãos, não foram os filisteus que derrotaram Israel, não foram os filisteus que derrotaram Israel, foi o pecado. Não é o inimigo que está derrotando a tua vida, ele objetiva isso, ele deseja isso. Não é o próximo, não é a injustiça que fizeram com você, não é a decepção que você teve com alguém na igreja que está te destruindo. Na verdade, isso não destrói ninguém. Isso não destrói o Filho de Deus, isso não destrói o crente, porque esse negócio de acolher e nutrir mágoa é mimimi, é carne, é abraçar o pecado, é se revestir do velho homem, porque o que destrói a nossa vida com Deus é o pecado. Quando a Síria, nos dias de Salmanasser, derrotou Israel, diz a Bíblia que foi Deus quem entregou Israel aos seus opressores e fez isso em forma de juízo por conta do pecado do seu povo. Quando a Babilônia de Nabucodonosor derrotou Judá, foi Deus quem, a Bíblia diz, que entregou Judá aos seus inimigos para disciplinar o pecado de Judá. Quando Jerusalém, um dado aqui histórico, foi destruída por Tito Vespasiano no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, Jerusalém foi destruída, então foi Deus quem entregou aos romanos, porque Israel havia rejeitado o Messias. Quando nós substituímos a verdade de Deus pela simples emoção carnal, nós nos privamos da glória de Deus. Para encerrarmos então, último ponto, queridos, nós também nos privamos da glória de Deus quando nós tardamos em agir contra o pecado. Amados, quando tardamos em diagnosticar o pecado, o sofrimento aumenta. Vejamos o final aqui dessa história. Primeiro, o homem então fugiu ali da peleja, da batalha, e conseguiu se dirigir à cidade para dar o recado.
Eli estava ali ansioso, aguardando por notícias sobre a guerra, notícias dos seus filhos e notícias especialmente da arca. A cidade então irrompe em prantos quando este homem relata a derrota, as mortes e que a arca fora levada. E então Eli morre ao saber, ao receber essa notícia. Sobretudo porque a arca da aliança fora levada. Eli, o sacerdote, que acolheu Samuel, que o criou, mas que não dirigiu a sua casa, que não corrigiu os seus filhos, ele morre aos 98 anos, havendo julgado Israel por 40 anos. Mas sabe o que acontece? A tragédia não parou por aí. Sua nora estava grávida, e ao ouvir a notícia, ela também morre ao dar à luz. Ao dar à luz, diz ali no versículo 21, que ela chamou o menino Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel. Este é o significado de Icabode, foi-se a glória de Israel. E diz o texto, isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e seu marido, e falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amados, o diagnóstico espiritual errado conduz a um abismo espiritual mais amargo. Eles acharam que o diagnóstico era a ausência da arca. O diagnóstico do pecado errado, o diagnóstico espiritual errado traz consequências ainda mais amargas. E não agir corretamente contra o pecado nos afastará, melhor dizendo, da glória de Deus. Disse a mulher, e este é o ponto aqui, foi-se a glória de Deus. Icabode, este é o título do sermão. Quando nos privamos da glória de Deus. O tema do nosso sermão é Icabode. Queridos irmãos, infelizmente há pessoas que estão vivendo o Icabode em suas vidas. Pessoas que não têm mais a doçura do Espírito Santo, que não se encantam mais com as coisas de Deus. Não tem mais o amor pela igreja, paixão pelos perdidos, irmãos que estão prestes a se afastarem do Senhor, prestes a se afastarem do seu Salvador, queridos que não veem a glória de Deus mais no seu lar, no seu casamento, na vida da sua família, não veem mais a glória de Deus, irmãos que não veem a glória de Deus em suas vidas, porque transformaram a vida cristã numa religiosidade vazia. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, não me levem a mal, mas cristianismo sem guarda de mandamento é blá blá blá, porque Jesus disse, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Amados irmãos, não se pode procrastinar a graça de Cristo. A Bíblia diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus é rico, por outro lado, e louvado seja Deus, o Deus de misericórdia, porque Deus é rico em perdoar. Deus se agrada em exercer, Deus tem prazer em exercer misericórdia. Porque a Bíblia diz assim, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é o caráter do nosso Deus. Este é o convite desta manhã, para que possamos de fato e seriamente refletir se nós vivemos a glória de Deus na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Se estamos nos afastando das coisas de Deus, se a amargura tem dominado, o pecado tem dominado o nosso coração. Não abrace o Icabode, corra para Deus, pois diz a Bíblia, Ele é rico em perdoar. Deus quer você de volta no altar. Deus quer você exercendo o seu ministério de uma maneira consagrada. Deus tem prazer no arrependimento.
Tanto é que a Bíblia diz, Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, eu encerro dizendo, a confissão restaura a glória de Deus em você. A confissão de pecados restaura a glória de Deus em nós, porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, não são algumas, toda injustiça. Eu encerro esta reflexão como comecei. A maior carência do ser humano é a glória de Deus. A nossa glória é Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus nos abençoe. Nós possamos tomar essa palavra de encorajamento e fazermos uma reflexão séria na nossa vida. Se por conta da frieza espiritual estamos nos privando da glória de Deus. Que não seja assim. Que não seja assim. O nosso Deus é rico em perdoar. Corra para a graça abundante. Que Deus te abençoe. Amém? Muito bem, nós temos um ato muito sensível, muito importante nesta manhã. Trata-se da ordenação e investidura de diáconos. Eu quero chamá-los então com muita alegria, chamar os diáconos eleitos que venham à frente. De igual modo chamo o conselho da igreja, os presbíteros a participarem deste ato solene, onde perante a igreja iremos consagrar ao ministério. Aliás, ouvimos isso hoje, agora há pouco, né? Consagração de ministério. E nós vamos consagrar, portanto, o ministério, a vida desses nossos irmãos. Que jamais eles se divorciem da glória de Deus. Pelo contrário, que seja um instrumento de bênção em seus lares e na família de Deus. Muito bem. Eu peço desculpas se eu ficar um pouquinho de costas para a amada igreja, mas nós temos aqui 2 presbíteros eleitos. Temos o Joaquim e temos o Cícero. E temos... Eu errei? Presbíteros? Era só para ver se vocês estão prestando atenção. É um truque. Eu passei anos no seminário para aprender isso, entendeu? Então temos aqui diáconos. Diáconos eleitos, Joaquim e Cícero. E temos 2 diáconos reeleitos. Esses, portanto, não participarão da ordenação, mas serão investidos para que exerçam mais este mandato. Neste caso temos o Euler e o Felipe. Eu passo então a fazer aqui algumas perguntas institucionais para os 4, tá ok? A ordenação é apenas de Cícero e de Joaquim, mas a pergunta cabe aqui, as perguntas cabem aos 4. Queridos irmãos diáconos, vocês creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus? E que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês creem nisso perante a igreja e perante Deus? Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Vocês recebem assim? Vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Vocês aceitam o ofício do diácono desta igreja e prometem desempenhar fiel
todos os deveres deste cargo? Vocês prometem diante de Deus e diante da igreja? Sim? É que eles estão de máscara, mas eles estão falando assim, tá bom, gente? Não dá para ouvir, mas é a máscara. Ô, crise, esse negócio da pandemia é assim, né? Última pergunta, amados. Prometem ainda procurar manter e promover a paz. Isso é muito sensível, irmãos. Eu vou até repetir. Os diáconos aqui eleitos prometem ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Vocês prometem? Pois muito bem. Agora eu passo a fazer 2 perguntinhas à amada igreja. E peço que os irmãos, como resposta, levantem uma de suas mãos. Primeira pergunta. E vocês, membros então da Igreja Presbiteriana de Peruíbe, vocês reconhecem esses nossos irmãos como diáconos do Aravante? Eleitos de uma maneira, de fato, dirigida, de uma maneira sem equívoco, sem mácula? Pois bem. Segunda pergunta, vocês agora prometem tributar-lhes toda a honra, a animação, ou seja, encorajamento e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito o seu ofício? Vocês prometem isso? Uma de suas mãos, por favor. Que assim seja. Convido então os irmãos presbíteros que se aproximem. Convido o Joaquim que dê aqui 2 passos à frente, Cícero também, pois trata-se de ordenação. Vocês precisarão se ajoelhar, vocês serão ordenados. Convido os presbíteros que venham, que se aproximem, por favor, porque através da imposição de mãos, nós vamos consagrar esses 2 corações, esses 2 homens ao serviço sagrado do diaconato. E nesta oração, de igual modo, Felipe e Euler receberão da igreja e do nosso Deus a investidura para mais um mandato. Por favor, presbíteros, se aproximem. Vamos, por imposição de mãos, consagrá-los a Deus através da oração. Senhor nosso Deus, nosso bondoso e eterno Pai, de uma maneira humilde, de uma maneira quebrantada, nós aqui, Senhor, vasos de barro, nós, presbíteros desta igreja, consagramos os teus servos Cícero, Joaquim, para o sagrado ministério do diaconato. Também, ó Deus, renovamos aqui, Senhor, os nossos votos de bênçãos espirituais sem medidas para Felipe e para Euler. Ó Deus, com esses queridos irmãos, sustenta, ó Pai, cada um deles, Cícero e Joaquim, de modo particular, onde estão recebendo nesta manhã a ordenação, que eles jamais, ó Deus, se desanimem, mas pelo contrário, que eles sirvam a tua casa, a tua igreja, com perseverança, com mansidão, com humildade, lutando para preservarem, ó Deus, a unidade no Espírito Santo, assistindo aos carentes, assistindo às demandas da tua igreja, de modo especial aqueles que padecem por enfermidade, aqueles que padecem por necessidades materiais, ó Deus, traga ao coração desses irmãos, todos eles, a força, a coragem, a dedicação necessária, para zelarem pela tua igreja, para zelarem, ó Deus, pelo culto, pelas programações, dá disposição, dá encorajamento, ó Deus, que eles de fato possam caminhar cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, amando incondicionalmente a tua igreja, que eles sejam vasos de honra, vasos de bênção, ó Deus, no nosso meio. Nós consagramos estas vidas para a honra e glória do teu santo e bendito nome, pois oramos na dependência total e em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Podem levantar, por favor, Felipe e
Olha, agora a gente está enrolado aqui com essa pandemia, né? Porque aqui o desejo é abraçá-los, né? Mas se eu fizer isso, vou cair em contradição com todo o protocolo aí. Depois eu abraço, tá? Lá fora. Tá bom? Então o que a gente faz agora se não pode abraçar o toquinho? Mas isso é muito sem graça, né? Uma ordenação de diácono dá toquinho, mas é o que temos para hoje, né? Deus abençoe, Cícero. Muito feliz pela tua vida, Deus te abençoe, Olha. Muito feliz, Joaquim, pela tua vida, Deus te abençoe, Deus te use. Filipão, Deus te abençoe, Deus te use, feliz também pela tua vida preciosa. Os diáconos, os presbíteros, por favor, queiram cumprimentar os nossos irmãos. Queridos, podeis assentar. Deus abençoe.